Olá, seja bem-vindo ao workshop Segredos de Trainer. Parabéns por sua escolha de estar aqui. Isso me mostra que você de fato almeja alcançar resultados diferentes em sua vida. E para alcançar resultados diferentes, são necessárias ações diferentes. E a sua ação de estar aqui já me mostra isso. Então, parabéns! Durante esse workshop, eu vou te revelar os principais segredos para você que deseja se tornar um treinador ou palestrante de sucesso, podendo viver muito bem por meio dos seus treinamentos e ajudando a desenvolver pessoas e equipes. E o que é mais interessante é que mesmo tendo pouca ou nenhuma experiência ou já sendo um atuante no mercado de treinamentos, você vai descobrir pontos que as pessoas não contam e que podem ser uma chave de sucesso da sua carreira. Vou te contar coisas que eu, infelizmente, demorei anos para descobrir e que se eu tivesse descoberto antes, certamente teria evitado alguns erros que eu cometi lá no início. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Guilherme Eto, eu sou Head Trainer, Master Coach, Practitioner em Programação Neurolinguística e especialista em aprendizagem vivencial, que é a utilização de jogos, ferramentas práticas e dinâmicas para a condução de treinamentos, e também sou treinador de líderes. Eu atuo dentro e fora de empresas desenvolvendo equipes, líderes, gestores e profissionais que querem alavancar suas carreiras. Só no ano passado eu treinei mais de 1000 pessoas por meio de minhas metodologias e treinamentos, e sou também o criador de um programa de formação de treinadores chamado Treinador SA, a mais completa formação online de treinadores corporativos do Brasil. Eu ajudo a capacitar pessoas que querem se tornar treinadores dentro do meio corporativo e viver muito bem disso. E eu quero começar esse vídeo te fazendo algumas perguntas. Por que será que existem pessoas que conseguem alcançar sucesso em suas carreiras como treinadores e palestrantes, enquanto outras pessoas parecem estar patinando? O que diferencia um treinador que cobra mais de 5 dígitos em seus treinamentos, enquanto outros precisam ficar fazendo trabalhos gratuitos? O que será que os treinadores de sucesso executam para se tornarem autoridade no mercado, enquanto outras pessoas ficam toda a vida no anonimato e acabam desistindo desse sonho? E é exatamente isso que nós vamos falar em nossas 3 aulas do workshop Segredos de Trainer. Se você se identificou com algumas questões acima, eu quero te dizer que você faz parte da grande maioria das pessoas que entram para esse mercado. E comigo também não foi diferente. No início da minha carreira como treinador, eu definitivamente pagava para trabalhar. Eu achava que para ser reconhecido, precisava antes fazer muitos trabalhos gratuitos para que então eu começasse a me tornar conhecido. E isso foi um grande erro. Até que eu descobri, estudando com os melhores treinadores do país e modelando aquilo que eles faziam, que existe um padrão que eles colocam em prática que os fazem ter resultados acima da média, num curto espaço de tempo. E eu validei isso na minha carreira e eu vou te contar alguns destes passos agora. O primeiro passo está ligado ao que eu chamo de o poder do nicho. A forma mais rápida de se tornar uma autoridade em um assunto é de fato se especializando em apenas um ponto por vez. É se especializar em algo de modo que o seu conhecimento sobre aquele determinado tema gere no seu ouvinte a sensação de que você de fato sabe o que está falando. Me responda uma pergunta: o que é mais inteligente? Estudar um assunto a fundo e ficar muito bom nele, de modo que você seja de fato uma referência, ou estudar diversos pontos e não ser reconhecido em nenhum deles? E esse é um dos principais erros que as pessoas em início de carreira cometem, e também as pessoas que não conseguem alavancar suas carreiras. Essas pessoas se tornam generalistas demais por não terem escolhido um nicho apenas de atuação inicialmente, se especializando a fundo nele a ponto de se tornar referência para aquele mercado específico. Me responda, qual a sua marca? Quando as pessoas falam no seu nome, qual é a imagem que elas têm a seu respeito? Um exemplo, quando você fala de lâmina de barbear, qual a marca que vem à sua mente? Eu aposto que é Gillette. Quando você fala, por exemplo, de hastes flexíveis de algodão, qual é a marca que vem à sua mente? Eu aposto que é Cotonete. Quando alguém fala sobre o seu nome, qual é a imagem que é associada?
E muitas pessoas que eu treino em meus treinamentos não conseguem me responder essas perguntas, sabe por quê? Porque essas pessoas não definiram especificamente o nicho que elas querem atuar. E com isso, elas nunca se tornam referência para coisa alguma. E a prova disso que eu estou te falando é: pegue os principais treinadores ou palestrantes que você conhece. Todos eles têm muito bem definido uma área de atuação. Isso é tão importante, não apenas para você ser reconhecido, mas também para que você possa alinhar o seu foco de estudo nas áreas que você atua. O que é ser um treinador ou palestrante? É justamente ter a capacidade de, por meio da sua comunicação, influenciar, ensinar e transformar a vida das pessoas que você treina. Logo, você é uma pessoa que detém um conhecimento e que empacota esse conhecimento e transmite isso para a sua audiência. E quando você escolhe um nicho para atuar, esse é o caminho mais rápido de saber que tipo de conhecimento você precisa adquirir para poder passar isso adiante. Digamos que eu escolha o nicho de liderança, como de fato é o que eu faço dentro das empresas que eu treino. Hoje eu atuo em outras frentes, como por exemplo a formação de treinadores. Eu ensino as pessoas a fazerem o que eu faço dentro das empresas. Mas lá no início da minha jornada, eu foquei toda a minha energia em apenas um ponto. E isso me fez saber que tipo de conteúdo eu preciso buscar, que tipos de livros eu preciso ler, que tipos de cursos eu preciso fazer para adquirir conhecimento e poder transmitir isso para os meus alunos e para os meus treinandos. Então, veja que a definição do nicho é o primeiro passo a ser dado caso você queira de fato se tornar uma autoridade e alavancar a sua carreira. Qual que é a sua posição? Você precisa urgentemente se posicionar. Eu treino centenas de treinadores corporativos e é impressionante como eles conseguem alavancar suas carreiras quando decidem de fato onde colocar energia. Tem uma aluna minha chamada Débora, que depois de passar pelo meu treinamento, escolheu que iria atuar com um treinamento para empreendedorismo de mulheres. Antes, ela falava sobre diversos temas, mas que não geravam nenhuma identidade para ela. Tem o caso também do Renato, que decidiu desenvolver líderes dentro do segmento hospitalar. Com isso, ele conseguiu alinhar toda a sua comunicação para o público específico dele. Tem o caso também da Ana, que se especializou em comunicação empresarial voltado para pequenas e médias empresas. Percebe? Essas pessoas, elas estão criando uma identidade específica de atuação e certamente se tornarão referência nesse assunto. Primeiro, porque elas têm um direcionamento exclusivo de energia para buscar conhecimento sobre esses temas. Segundo, porque elas conseguem alinhar toda a sua comunicação estratégica para estes segmentos. E terceiro, à medida que resolverem problemas específicos dentro destes meios que elas estão atuando, as próprias pessoas treinadas serão os principais divulgadores dentro desses meios específicos. E esse boca a boca tem um poder extraordinário quando bem segmentado, pois as pessoas de um determinado setor conhecem outras pessoas deste mesmo setor que falarão bem de você. Não existe marketing melhor do que essas indicações. Ok, Guilherme, mas afinal, qual que é a melhor forma para escolher esse nicho? Esta é outra pergunta que as pessoas me fazem. Ouço constantemente. Eu não sei em qual área atuar. E é aqui que eu vou te dar algumas dicas para chegar a esse ponto. E a primeira dica é: desencana e teste. Existe um termo muito usado hoje dentro das startups que serve para você que é treinador também. E o termo é o fracasso rápido. A ideia é que o quanto antes você testar algo que não funciona, mais rápido você vai achar algo que funciona. Faz sentido? Nessa caminhada, não necessariamente você vai acertar de primeira. Talvez você precise testar um assunto, validar no mercado, passando por alguns pontos antes. E aqui eu vou te dar algumas perguntas que podem te orientar nesse sentido. E a primeira pergunta é: o que eu gosto de falar? Qual tema me deixa em estado de flow, que é estado de fluxo, aquilo que eu faço e que eu não vejo as horas passarem? O que as empresas e as pessoas pagariam para resolver? E o que o mercado precisa? E aqui eu vou te dar uma dica. Faça um raio-x em sua própria jornada. Um exemplo: quando eu era funcionário de uma organização, eu tinha dores, eu sentia dificuldades em alguns pontos e eu precisei estudar sobre esses pontos
para melhorar meus resultados e a minha performance. Esses pontos me causaram dores. E esses foram os primeiros pontos que eu validei em meus primeiros produtos e treinamentos. Qual que é a lógica? Se eu sinto tais dificuldades, pode ser que algumas pessoas também passem por isso. Logo, se eu aprendi como resolver isso, elas também poderão gostar dessa solução. E foi exatamente assim que nasceu o meu primeiro protótipo de treinamento, para solucionar uma dor que foi minha um dia. Portanto, digamos que você deseja se tornar um treinador corporativo. Quais são as dores que você já sentiu nesse mercado? Ah, Guilherme, mas eu não tenho tanta experiência nesse mercado. Ok, pergunte para as pessoas do seu convívio quais são as dores que elas possuem no ambiente de trabalho, de forma que se existisse um produto, elas pagariam por isso. Veja que fazendo isso, você está tendo possíveis pistas de nichos de produtos que o seu mercado precisa e que são problemas verdadeiros de clientes. Então, aqui acima eu te falei sobre resolver problemas. Esse é o ponto, esse é o tema também da nossa próxima aula. Eu vou te contar mais um segredo que pode mudar todo o jogo se você simplesmente compreender uma lógica por trás dos treinamentos corporativos. Algo que 90% dos treinadores que eu converso não fazem e que te fará converter muito mais contratos em empresas. Aplicando o que eu vou te ensinar nessa aula, você vai fazer seus concorrentes ficarem simplesmente irrelevantes, certo? Então essa foi a nossa primeira aula. Eu quero agora que você me conte aqui abaixo o que você achou dessa aula, deixe o seu comentário, o seu ponto de vista, isso é muito importante para mim. Ah, e aqui do lado também tem dois botões, um para você me seguir no Instagram e ter acesso aos conteúdos que eu solto lá, conteúdos bacanas sobre treinamento, desenvolvimento humano, e o outro botão para você compartilhar essa aula com outras pessoas que também desejam compreender sobre esse tema e aprender o que você aprendeu hoje, certo? Lembrando que estamos apenas começando, portanto, fica ligado nas próximas aulas em sua caixa de e-mail para não perder nenhum detalhe. Um grande abraço e eu te vejo na segunda aula.